Eu fui um dos primeiros do mundo a usar a Sony lá em 2014, quando saiu a 7S, e ao longo dos anos, a Canon, a Panasonic e a Fujifilm também lançaram concorrentes que foram bastante relevantes, porém, até hoje, a hegemonia da Sony é indiscutível. E eu quero trazer nesse vídeo para você a minha perspectiva do porquê eu acredito que a Sony FX3 é a melhor câmera que você pode comprar hoje em termos de custo-benefício. Ao longo dos anos, eu sempre prestei muita atenção na combinação entre lente e câmera que eu estava usando e na qualidade que eu entregava nos meus conteúdos, porque eu queria alavancar isso para a minha carreira como diretor aqui em Los Angeles. E isso funcionou muito bem. Então, escolher a câmera certa, a lente certa e o equipamento que eu ia gravar era essencial para conseguir me colocar onde eu queria na minha carreira. Então, isso foi algo que eu sempre pesquisei muito e sempre pensei muito a respeito. E aí eu acabei chegando na FX3, que eu sei que é uma câmera cara para padrões brasileiros, porém, mesmo assim, eu queria mostrar para vocês o porquê ela é uma câmera tão incrível. A gente viu nos últimos anos a FX3 sendo usada cada vez mais em Hollywood também, em filmes como The Creator, e essa câmera, quando ela é pareada com lentes de cinema, ela realmente consegue entregar uma qualidade extremamente impressionante. E existem vários motivos para a indústria estar prestando tanta atenção para essa câmera que já está aí no mercado há um tempo, né? Um deles, por exemplo, é a performance em baixa luz. A gente tem um ISO de 800, que é um ISO base, ou seja, um ISO que a câmera vai performar melhor em diversas formas diferentes, e também a gente tem o ISO 12800, que é o segundo ISO em que a câmera também tem uma performance muito legal. E por isso, é importante a gente ter em mente que se a gente tem o potencial de usar um ISO 12800 com um nível de ruído mínimo, um alcance dinâmico interessante e outros fatores também que condizem com o ISO base de uma câmera, embora isso nunca tenha sido anunciado oficialmente pela Sony, já foi testado muito por diferentes usuários, como o Gerald Andano, por exemplo, que é um dos melhores canais técnicos aí para quem tem interesse, é muito importante essa flexibilidade que a câmera entrega da gente poder filmar independentemente das condições de luz. E claro, não é só de performance em baixa luz que se faz uma câmera líder de mercado, são outros fatores também, como o tamanho, por exemplo. A Sony tem se destacado muito pelo tamanho do corpo da câmera e o tamanho das lentes que ela tem entregado e o peso também. É uma câmera que, na minha opinião, entrega a melhor performance pelo menor tamanho. Isso é muito importante quando a gente está fazendo produções independentes para criar conteúdo, por exemplo, porque a gente tem que ter em mente que a gente tem um espaço limitado para transportar. O nosso gimbal também carrega um limite de peso e o conjunto de tudo isso faz com que seja muito relevante o peso e o tamanho de uma câmera que a gente está levando com a gente o dia inteiro. No Japão, por exemplo, que eu carregava a câmera comigo para dar 10, 20, 30 mil passos aí num dia, era muito importante eu ter isso em mente. E o setup que eu usei foi a FX3 com a 2470 G Master Mark II. Mas o importante desse combo especificamente é o que eu estava falando para vocês. O peso dele é muito pequeno e a qualidade que ele entrega é muito alta. E no Japão, eu não só precisava de uma câmera leve, mas também de um plano de dados. Você que precisa de um pacote de dados enquanto está viajando não precisa mais se preocupar, porque você pode baixar um aplicativo chamado Saily, o patrocinador desse vídeo, e você não precisa mais se preocupar com chips físicos igual Neandertais do passado. Você pode agora usar o eSIM através de um simples aplicativo na App Store e você vai estar conectado na internet. Você baixa o aplicativo tanto para iOS quanto Android e se mantém conectado em mais de 160 países diferentes. É muito mais prático você sair do seu país já conectado do que ter que pousar e ficar aquela loucura total descendo do avião atrás de um chip físico ali. Com o Saily você evita tudo isso. A Saily oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana em um plano de dados limitados que eu uso aqui no meu iPad para evitar preços abusivos de roaming internacional e também poder usar com a segurança de não precisar ficar acessando Wi-Fi público e tudo mais. Você pode baixar o aplicativo e usar o código PILI ou acessar o link aqui na descrição para 15% de desconto no seu primeiro plano da Saily. Obrigado, Saily, por apoiar o canal. E também tem um efeito muito interessante desse tamanho e peso de uma câmera, é que ela tem um efeito que ela acaba não amedrontando, digamos aí, uma pessoa que não está acostumada com câmeras, né? Se a gente está gravando na rua, a gente não chama muita atenção. E só por isso, isso já vale bastante. Se a gente pega uma Canon, por exemplo, que tem, óbvio, uma performance muito legal, mas ela acaba chamando mais atenção pelo tamanho, pelo peso. E também, falando em Canon, uma coisa que eu falo muito com o Tony, que é o cinegrafista aqui, o cara que me ajuda com tudo no canal, ele tem uma Canon, né? E a gente estava falando sobre como a bateria da Canon tem uma performance muito inferior à bateria da Sony. Isso faz com que, novamente, seja um atrativo muito grande a gente ter essa flexibilidade de carregar o menos possível com a gente e ter essa questão da flexibilidade, né? Da bateria que dura bastante, de uma câmera leve e essa questão da gente poder estar sempre se adaptando ao que está vindo, o que a gente está gravando. Uma das coisas que sempre destaca a Sony e a FX3 é um exemplo disso, é que é uma empresa focada em nichos. A FX3 é para quem faz vídeos, não é para quem faz fotos. O lado ruim de tentar fazer uma câmera que faz fotos e
vídeos muito bem é que a gente acaba se prejudicando em termos de resolução e em termos de rolling shutter, que é esse efeito de geleia, né, que a gente fala em inglês, que quando a gente mexe a câmera muito rápido, parece que as coisas estão indo de um lado para outro assim, e o sensor tem esse readout, né, que é a velocidade que o sensor faz a leitura da imagem, muito prejudicado porque a gente tem que ter uma resolução maior no sensor. Então tem muitas questões que a gente tem que prestar atenção quando a gente está comprando uma câmera híbrida, e essa questão da FX3 ser feita para vídeo, a resolução do sensor ser tão baixa, faz com que ela tenha um readout muito mais rápido, e também, em termos de resolução, ela entrega uma resolução 4K usando todo o sensor. Quando, por exemplo, você pega uma câmera híbrida, muitas vezes você é obrigado a usar uma resolução de 8K, por exemplo, para usar o sensor full frame, e isso muitas vezes não é ideal para quem quer aí utilizar a câmera para vídeo, não é verdade? Porque às vezes a gente não precisa de 8K, não é verdade? A gente de 4K já atende a gente muito bem, e a gente só tá tendo um custo maior, gravando uma resolução maior, que é custo com HD, que é mandar, enfim, arquivos de um lado para outro, sempre fica mais oneroso. E talvez a melhor funcionalidade da FX3, que pouca gente fala a respeito, é esse cara aqui, que é o Top Handle. Porém, o melhor nesse Top Handle é que a Sony oferece uma redundância pra gente. Como? Você pode usar um microfone Shotgun XLR, por exemplo, de alta qualidade, mas você pode usar um lapela também com uma entrada P2 normal. E isso faz com que você tenha duas formas de captar o som, que elas estão entrando sincronizadas já no seu vídeo, e por conta disso você tem uma redundância, ou seja, você está usando o som do lapela quando você está fazendo um documentário, por exemplo. Eu fiz isso no meu último documentário, que foi comprado pela San Pellegrino, e eu gravei só com a FX3, eu e a 2470 e a FX3 praticamente, e essa questão do som fez com que eu tivesse muita segurança, porque se eu estava longe de quem eu estava documentando, eu poderia usar o lapela que eu coloquei nele, e o P2 já entrava direto aqui no Top Handle, ou seja, eu tinha esse som gravado já no arquivo de vídeo, já sincronizado, e quando eu chegasse perto, eu quisesse ter uma qualidade um pouco maior, eu podia usar o som do Shotgun, que estava em cima da câmera e conectado para o XLR. Ou seja, essa parte de som da FX3 é a melhor do mercado também, então não é só em termos de imagem. E falando nisso, a Sony tradicionalmente não consegue entregar cores tão naturais, principalmente em termos de tom de pele, embora ela tenha melhorado bastante com alguns updates de software, a Canon ainda, para mim, tem mais nuances na hora da gente estar captando a pele. Eu tinha uma C500 Mark II, e é claro que é uma câmera muito mais cara que a FX3, e tem também essa questão do preço, que comparativamente a FX3 é muito mais barata a câmera da concorrência, né, pelo que ela entrega, mas o que eu gosto bastante da Canon é essa questão do tom de pele. A informação de cor que você tem são as transições e as complexidades da pele do rosto, que é uma complexidade que a gente como ser humano repara demais. Muitas coisas a gente não tem uma referência, mas tom de pele a gente sempre tem uma referência, a gente sempre tem um arquivo, e a gente sabe se o tom de pele tá estranho ou não. Então, a Sony, embora não seja perfeita com relação a isso, eles melhoraram bastante, mas eu diria que esse é o ponto fraco. E aí, claro, a gente tem um slow motion na FX3, que é um slow motion que grava com uma qualidade incrível, faz 120 frames por segundo em 4K, isso por si só também já é um diferencial muito grande. O sistema de resfriamento interno da FX3 é impecável, é uma câmera que você pode estar gravando por horas e horas sem se preocupar com a câmera superaquecer, e a Canon tradicionalmente teve muitos problemas com isso, como a gente sabe. E tem também questões de software que eu gosto muito na Sony. Por exemplo, tem uma função de breathing compensation, que chama, que é por isso que eu só uso lentes da Sony. Essa questão do breathing compensation, ele compensa um respiro que a lente tem. A câmera, quando ela tá fazendo uma transição de foco, muitas vezes ela tem que compensar. Ela tem um respiro que você vê como se a lente estivesse fazendo um zoom in bem sutil assim, quando você tá fazendo uma transição de foco. E por que isso é importante? Essas lentes de fotografia que a gente usa não são lentes de cinema, né? E muitas lentes de cinema de entrada também são só lentes de fotografia que são rehoused, que elas têm a embalagem ali mudada para que elas tenham um tamanho uniforme, elas têm aquele anel pra gente poder focar na parte externa, enfim. O meu ponto é, a gente quando tá usando lentes de fotografia, ela tem essa questão do respiro quando você tá fazendo a transição de foco. E essa compensação digital que a Sony oferece é muito legal porque anula praticamente essa questão do respiro de foco. Ou seja, a gente tem uma performance muito melhor do que qualquer outra lente que a gente tem para câmeras desse tipo. E qual que é a sacada? A Sony só oferece essa funcionalidade para lentes da Sony. Então por isso que eu só uso lentes da Sony, porque digitalmente eu consigo
consigo praticamente anular esse respiro de foco. E uma coisa que eu gosto bastante também é o aplicativo. A Sony já tem melhorado bastante o que eles entregam em termos de aplicativo, em termos de ferramenta e funcionalidades. Também tem um outro app que chama Monitor Plus, Monitor Mais, que é incrível para quem tem câmeras da Sony, porque tem um delay muito baixo e oferece muitas ferramentas. Então, é todo um ecossistema, não só de aplicativos, mas também de acessórios, que como é a câmera mais vendida no mercado, todos os fabricantes de acessório vão focar nessas câmeras da Sony, e isso por si só já oferece uma gama muito grande de acessórios. Eu, por exemplo, uso um cage da Tilta no top handle, que oferece uma funcionalidade um pouco extra para poder colocar acessórios. Existem cages dos mais variados tipos para quem tem FX3 e para quem tem outras câmeras da Sony também, e é isso que eu gosto bastante desse ecossistema. E por isso eu acredito que a FX3 é a melhor câmera do mercado.